E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que Deus abençoe rico e poderosamente o seu dia, amém? Continuando o texto de ontem, capítulo 41 do livro de Gênesis, hoje estaremos lendo o verso 54 ao verso 57, que diz assim: E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras. Mas em todas as terras do Egito havia pão, e tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, e o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. Amém? Amados, vimos ontem que José, ele não somente interpretou o sonho de Faraó, mas seguiu à risca o que Deus havia dito e fez uma reserva no tempo da abundância, no tempo em que a terra produziu muito mantimento. E agora começaram a vir os 7 anos de fome. 7 anos de fome, até a fome se espalhou por toda a terra do Egito. Todas as terras, mas na terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, o povo clamou a Faraó pedindo comida. E Faraó disse: olha, vai até José, porque José tem a solução. Então José, ele começa a abrir os depósitos de mantimento e começa a vender. Olha como é que foi a estratégia dada por Deus. Não somente para juntar mantimento para comer, mas também ele começou a vender aquele mantimento. E isso, o Egito começou a enriquecer, porque ninguém tinha pão, ninguém tinha trigo para fazer o pão, mas no Egito tinha. Então o Egito tinha trigo para o seu consumo próprio e para vender para os estrangeiros. E com isso, o Egito começa a prosperar. O Egito começa a prosperar no tempo de fome, no tempo de escassez. Mas por quê? Porque havia uma boa administração prévia de José. Mas essa administração não era mérito de José, porque Deus estava no controle. A questão é que José seguia à risca o que Deus dizia para ele. Então, em toda a terra do Egito, foram em toda a terra do Egito para comprar de José, por conta a fome prevaleceu. Então nós temos mais 2 lições para as nossas vidas nesta palavra. A primeira delas é que José, então, ele utiliza aquela administração prévia, o que ele juntou, para o seu sustento próprio, para o sustento de Faraó, para o povo do Egito. Então aquilo que a gente consegue guardar, ele vai nos auxiliar no tempo de escassez. E a segunda coisa, a administração foi tão boa que José pôde até vender o trigo, e com isso o Egito não somente tinha um mantimento, mas também começou a ter bastantes recursos vindo daquela escassez, daquela abundância de anos anteriores, que foi armazenado, que foi guardado. Na verdade, José tinha todo o controle, todo o domínio. Ele poderia colocar o preço que ele quisesse, porque ninguém tinha. Quem tinha era o Egito, então ele poderia colocar o preço que fosse. Mas José, ele exerceu a justiça e manteve um preço justo para que as pessoas pudessem comprar e se alimentar, e o Egito pudesse prosperar nesse tempo também, né? Então o tempo de escassez, ele pode ser um tempo ruim, mas ele é pior para quem não se prepara, para os maus administradores. Porque para os bons administradores, o tempo de escassez pode ser um tempo de lucro, pode ser um tempo de prosperidade. Porque com o Senhor, mesmo no tempo de escassez, há prosperidade.
Mesmo no tempo de fome, há alimento, porque o Senhor é o nosso provedor. O Senhor era o provedor de José, e José estava alinhado com o Senhor e fazia exatamente aquilo que o Senhor dizia para ele fazer. Amém? Que Deus te abençoe, que você comece esse dia traçando um objetivo de obedecer ao Senhor em tudo quanto Ele disser e seguir a risca para ser um bem-sucedido, para ser uma bem-sucedida nesta vida, sendo direcionada pelo Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor. Eu sou o pastor Danilo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.